Salve a todos, meus queridos. Hoje nesse áudio a Thay vem trazer para vocês. Eu estava pesquisando aqui a respeito de leis, né? Leis universais, as leis da nossa vivência, as leis de causa e efeito, todas essas leis que regem aí o nosso universo. Eu achei aqui uns princípios básicos, né? Que o Cassiano Camilo Compostelo ele colocou, e eu achei bem interessante, pertinente compartilhar com vocês, porque eu acho que isso esclarece muita coisa, facilita muita coisa na nossa vida. Eu vou falar a respeito de cada uma delas e presta bem atenção, tá? Porque isso aí vai fazer muito sentido. Às vezes tu tá passando por um momento que tá se atormentando, tá se machucando, e às vezes um desses princípios, ou todos eles, vão poder modificar o teu padrão vibratório, tá? Pode sair desse sentimento de angústia, de culpa e esse monte de coisa, né, que a gente vai elaborando na nossa cabeça. Então, a primeira lei que ele traz para nós aqui, ou o princípio, né, tua existência tem um sentido, o exato sentido que você dá para ela. Então, quando a gente fica procurando um sentido para a vida, qual é o sentido que eu dou na minha vida? Minha vida está sem sentido. Então, essa existência, a tua vida, ela tem um sentido, mas é o exato sentido que tu dá para ela. Então, se tu quer seguir pelo caminho, bom, eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer faculdade, vou ter filhos, etc, etc, vou criar meus filhos, esse é o sentido que tu dá para tua vida. São escolhas, né? São decisões. Então, eu fico procurando um sentido quando, na verdade, eu tenho o poder. Eu dou este sentido para a minha existência. Então, é uma questão da gente parar de procurar, parar de criar essas interrogações inúteis e assumir, de fato, o sentido que eu dei para a minha existência. O que eu fiz da minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida, é o sentido que eu estou dando para ela, tá? A segunda lei, ou princípio, você nasceu na família certa. É tua missão melhorar os padrões que dela herdou, bons ou não. Então acabou agora a discussão de que porque eu nasci na família errada. Não, ninguém nasce na família errada. Como dizia Chico Xavier, a espiritualidade não erra de endereço. Tá? Então, se tu nasceu nessa família, foi porque tu nasceu para aprender coisas. Mas a minha família me maltrata. Aprenda a se autovalorizar, aprenda a impor limites, aprenda a te colocar no lugar onde tu é devidamente, né, ajustado. Então, a questão toda da família é que sim, a família é o suporte, né, que as pessoas falam. Lógico que ela é a base, lógico que ela é o suporte, porque ela é que dá pra gente a oportunidade do crescimento, da mudança, da independência ou da amorosidade, da generosidade, da humanidade. Então a gente não pode mais ficar olhando para a família, seja ela boa, seja ela ruim, porque não existe a família boa, a família ruim. Existe a família correta para te fazer crescer, tá? Evoluir. Então existe muito questionamento em torno dessa segunda lei, porque muitas pessoas elas fazem o julgamento, então como que a família abandona os filhos, ou matam os filhos, ou fazem atrocidades? Bom, isso daí é uma questão para outra discussão. Tá? Nós não estamos entrando nessa questão de violência, nessa questão, né, de abandono, nessa questão de maltrato. Nós estamos entrando na questão de quando nós já somos adultos e nós sobrevivemos a essa prova de que nós não precisamos e não devemos ficar carregando isso como se fosse um empecilho para o nosso crescimento. Tá? Então, assim, se Deus permitiu determinadas coisas, quem somos nós para discutir, não é? Até porque a gente não tem nem condições de elaborar tudo isso, né? Mas como para tudo tem um propósito, então eu dou o sentido exato e correto para a minha existência dentro dessa família, tá? Essa é a segunda lei. A terceira, errar é humano, não se atormente por conta disso. Assuma sinceramente as tuas imperfeições e supere-as. Então não existe um ser humano nesse planeta que não erre. Não existe a pessoa perfeita. Nós estamos a caminho da perfeição, mas ainda falta bastante
estrada pra gente, né? Chegar na perfeição. Então, eu vou errar muitas vezes, diversas vezes. Erramos todos os dias, tá? E não adianta a gente ficar se culpando, ficar se mutilando, ficar se martirizando, sofrendo, ai, porque eu errei. Não, melhor coisa que existe para o erro é a gente aprender com ele e jamais tornar a repeti-lo. Então eu errei, eu entendi, eu aprendi e agora eu passo para outro patamar. Aquele erro ali que eu cometi, eu já não cometo mais porque eu já aprendi. Esse é o processo, tá? Então não adianta parar no tempo, ficar ali naquele erro, ah, porque eu cometi aquele erro, tô sentindo culpa, ai, porque eu me arrependo, ai, porque... Não, chega. Fez o erro, entendeu? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira e não entende determinado erro. Fica ali se martirizando, se machucando, se punindo, adoece por causa de um erro cometido e ela não consegue elaborar aquilo ali, tá? Quarto princípio, perdoar não é esquecer. Aprenda com os teus erros e os alheios, mas mantenha-os vivos na memória para não cair duas vezes nos mesmos abismos. Então, uma pessoa fez alguma coisa para mim, eu perdoo. Eu perdoo a mim. Primeira coisa, eu perdoo a mim. Por quê? Porque eu me permiti ser enganada, ser traída, né? Fui inocente, não enxerguei. Então eu me perdoo, primeiramente. Depois, aquela pessoa eu liberto ela. Tá? Eu não preciso dizer para ela, falar com ela, conversar com ela. Não, eu liberto ela porque eu não quero mais ter esse vínculo de dor. Então eu liberto essa pessoa oferecendo a ela, né, o meu perdão e ela que vai lidar com a culpa, se é que ela tem alguma culpa. Mas eu não esqueço, é aquilo, né? Eu perdoo, mas guardo nomes. Então eu não esqueço do que essa pessoa foi capaz de fazer. Então eu fico atenta para não cair de novo, né? Pode ter sido um erro assim, que acabou mesmo com o relacionamento. Não quero mais saber dessa pessoa. Beleza, mas perdoa e liberta ela. Tá? E te liberta principalmente. Mas se não for uma coisa muito grave, tá? Não, eu perdoo, beleza, segue. Mas fica atenta para não cair de novo, né? No mesmo abismo, como ele fala aqui. 5. A quinta lei ou princípio. Tenha metas e objetivos, mas deixe um espaço aberto para os ventos surpreendentes da vida. A gente sabe o que quer, mas o universo sabe o que precisamos. Então eu tenho os meus objetivos, eu dou sentido para a minha vida, mas eu sempre vou deixar aquele espaço, aquela lacuna aberta, disponível, para que eu aprenda outras coisas, para que eu vá por outro caminho, tá? Eu tenho uma determinada profissão, eu trabalho naquilo ali, mas eu ainda estou disposta a aprender outra coisa, né? Eu estou ali solteira, determinada a ficar solteira, mas eu estou aberta. De repente aparece um relacionamento interessante, que eu goste, né? Que eu me sinta bem, que venha para completar. Então eu estou disposta a viver aquilo ali. Então eu sempre deixo uma abertura para o algo novo na minha vida. A sexta lei, né? O sexto princípio básico. Ame, mas saiba também fechar, concluir. Abandonar coisas, desejos e pessoas. Quem não aprendeu a esvaziar-se, não conseguirá preencher-se. Então, eu amo muito, mas também se eu perceber que esse amor está me fazendo mal, que esse relacionamento está me fazendo mal, ou que essa situação está me fazendo mal, este lugar, né? Ele não é um lugar onde eu me sinto bem, eu tenho que saber concluir e fechar. Tá? Então eu não vou ficar arrastando isso, carregando isso. Então eu preciso também aprender a fazer esse esvaziamento que ele fala aqui, né? Eu concluo, fecho, termino, acabou. E aí eu consigo esvaziar tudo isso, tirar toda essa dor, essa coisa ruim, para que eu possa ser preenchida por algo bom. Então é esvaziar o copo para poder colocar coisa nova dentro do copo, né? E a última lei aqui, a sétima lei, o princípio é: compreenda que todas as tuas profundas intenções e projeções se materializam, cedo ou tarde, aqui ou além. Cuidado, portanto, com o que pede. É a questão de vibração, né, que eu sempre falo. O que eu vibro, eu atraio para mim.
Tudo aqui é uma questão de afinidade, ou seja, o universo funciona através de afinidade. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou atrair isso para mim. Se eu estou vibrando isso, se eu não passo um dia sem pensar, se eu estou ali, né, focada naquilo ali, eu estou emitindo essa frequência, uma hora ou outra isso vai chegar para mim, tá? Então é aquele medo que a gente, o medo é assim, a melhor coisa que tem para exemplificar esse tipo de atração. Por quê? Ah, eu morro de medo de ficar doente, porque doente, aí todo dia eu penso na doença, todo dia eu penso na doença e eu sinto medo, e a doença, isso, aquilo outro. Pode contar. Daqui a pouco vai aparecer uma enfermidade aí. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Por quê? Porque eu estou liberando aquilo, eu estou com foco naquilo ali, eu estou focada nesse pensamento. Todos os dias eu penso naquilo e eu sinto alguma coisa. Eu sinto medo e o medo me atrai mais medo ainda. Então eu vou vivendo naquela bola de neve. Ao contrário, quando eu penso numa coisa, eu estou focada, né, na minha profissão, no meu sucesso, eu me dedico, todos os dias eu penso aquilo com alegria, aquilo me enche de luz, e sabe, eu vou me dedicando, e quanto mais eu vou treinando, mais eu vou sabendo fazer aquilo com mais perfeição, com mais alegria e, sabe, dedicação mesmo. Pode contar, que mais cedo ou mais tarde vai chegar pessoas, vai chegar o reconhecimento, vai chegar, no caso, as gratificações, né? Por todo esse meu esforço, pelo meu foco. Por isso que a gente tem que focar em coisas boas. Tudo que a gente sente, tudo que a gente vibra, uma hora ou outra nos encontra. Então, vibre coisas boas. Esquece o medo, tá? Vai viver a tua vida de forma plena. Como diz a música que eu escutei ontem, eu acho que é da Marília Mendonça, a gente deve ser feliz, com dinheiro ou sem dinheiro. E é verdade, a gente é feliz de qualquer forma, a gente tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, porque o bem ainda é maioria. Existem pessoas boas nesse mundo que estão sempre dispostas a nos ajudar a estender a mão. E isso é fato. Às vezes não é nem da nossa família, são pessoas estranhas. E essas pessoas, a qualquer pedido de socorro, essas pessoas vêm nos atender de uma forma ou de outra, elas chegam. Então, gente, esse é o meu áudio. Eu espero que vocês tenham gostado, porque são essas 7 leis aí que o Camilo traz para nós. Não estou dizendo que eu concordo, também não estou dizendo que eu discordo. Eu trouxe aqui justamente para que tu penses, para que tu, né, te encaixe ou não em alguma delas, ou que traga alguma, pelo menos alguma lucidez em alguma situação que tu esteja passando aí. Às vezes não serve para mim, mas serve para vocês, né? Às vezes eu questiono alguma outra lei ali, mas de repente para vocês faz todo sentido, e isso é maravilhoso, né? O bom é isso. O bom é quando a gente coloca alguma ideia, quando a gente traz alguma coisa e gera dúvida, gera, né, o descontentamento, gera também a alegria. Então, isso é o legal, tá? A gente não tem que agradar a todos. Ah, eu vou botar uma 8ª lei aí. Não tente agradar a todos, porque isso é uma tarefa impossível. Então nem tenta. Nem tenta. Faz o que é teu, o que está ao teu alcance, e se gostar, gostar, se não gostar, a vida segue. É assim, tá bom? Então um grande beijo para vocês, um grande abraço da Thay e até o nosso próximo áudio.